programa está de volta agora falando sobre um assunto extremamente importante. Que bom, cada vez a gente está vivendo mais, mas com isso a gente precisa aprender a viver com mais qualidade de vida. Por isso eu estou recebendo hoje aqui no nosso estúdio o Eduardo Schweisser, que é especialista em cuidados de idosos. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde, obrigado. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. Eduardo, como eu falei, a gente está vivendo mais, isso é ótimo, mas a gente tem que aprender a viver bem, com qualidade. Eu queria que você falasse para nós, tem algumas dicas que são principais? Eu acho que o principal é a pessoa que se manter ativa, né? A pessoa que para vai estragar, como se diz. O idoso que se mantém ativo, que tem uma ocupação, que lê, que se diverte, que tem companhia, isso é fundamental. Eu percebo, desculpa te cortar, mas isso que você está falando, eu percebo, às vezes eu vejo algumas situações, o meu avô, por exemplo, por parte de pai, ele teve que fazer um tratamento hospitalar e todos os dois filhos, não, a gente leva, a gente busca, ele não. Eu quero ir, eu quero me movimentar, eu quero ir, eu quero voltar, eu quero fazer as minhas coisas, não quero ficar preso em casa. Então eu percebo que essa atividade torna a pessoa mais ativa de fato, né? Com certeza, se a pessoa ainda tem capacidade de fazer isso, de cuidar dos assuntos da própria vida, é fundamental. Porque as pessoas às vezes perdem isso e precisam de ajuda, né? A questão é que os filhos enlouquecem com isso, e eu queria que você falasse sobre segurança para esses idosos, porque acontece o seguinte, Eduardo, e eu falo por experiência porque eu tenho os meus avós. O meu avô faleceu recentemente por parte de mãe e a minha avó ficou morando sozinha em casa. E quem convence a minha avó de morar com a gente? Não, ela quer continuar morando sozinha. Ela tem capacidade, mas não deixa de ser uma preocupação pra gente. Claro, e também não é a melhor opção pro idoso ir morar com os filhos. A melhor coisa é que o idoso continue da sua própria residência. Agora, preocupações que a família deve ter com a segurança da residência, portas e janelas, barras de sustentação. Aliás, recentemente adaptamos a casa, né? Exatamente, não ter escada, ter muita atenção com tapetinhos soltos, mesinhas no meio do caminho, uma boa iluminação, aquela casa à noite que fica na penumbra, numa escuridão total. O idoso vai querer se levantar, ir ao banheiro, fazer alguma coisa, ir à cozinha, beber uma água. Tem que tomar muita atenção o que está no caminho dele. Coisas, às vezes, que a gente não percebe. O fio do abajur, uma mesinha que está deslocada e tem o fio do abajur, o fio do telefone indo até a parede. Muito fácil o idoso tropeçar. E uma queda para uma pessoa idosa é uma coisa muito perigosa. Aliás, eu vi uma matéria até que passou no nosso programa recentemente falando que boa parte dos idosos que dão entrada em hospitais, aliás, se eu não me engano, 80%, tem algum problema decorrente de queda. Com certeza. Então, de repente, quebrou alguma coisa, machucou, tá passando mal, dor nas costas, mas geralmente decorrente de uma queda. Exatamente. São esses os principais cuidados. E não precisa muito para o idoso cair. Qualquer tropeção num tapete mal colocado, ou até mesmo no sapato que está usando, um sapato que não é confortável. Às vezes a gente vê, eu via isso com meu pai. As pessoas queriam colocar nele um sapato bem folgado para ser confortável, para não machucar o pé. Um sapato bem folgado, aquela sandália atrapalha a gente, atrapalha. Então tem que ser um sapato correto, que ele consiga se equilibrar e consiga caminhar bem. Agora, Eduardo, qual que é a ideia? O que a gente pode fazer quando a pessoa começa a apresentar? Graças a Deus não é o caso de nenhum dos meus avós, mas eu tive um avô com Alzheimer. E daí chega algum momento que nós precisamos de um cuidador. Sim. Nós precisamos de auxílio, de ajuda. Qual que é a orientação que você passa? Porque a gente não quer colocar muitas vezes essa pessoa num asilo, Eduardo. O asilo, para mim, até o nome asilo hoje, que nem se usa mais, eu acho que é a pior opção. O que é preciso é ter pessoas em casa que possam ajudar com esse dia a dia. O cuidador sempre foi uma atividade existente no Brasil, nunca foi uma coisa profissional. A minha ideia, quando eu trouxe a Right at Home para o Brasil, foi ter um serviço profissional que ajudasse os idosos. Isso é um trabalho americano. A Right at Home é uma empresa americana que já está há 18 anos no mercado, em 8 países, tem 450 operações pelo mundo. E eu trouxe isso para cá justamente porque no Brasil não existia essa profissionalização. A família saber que existe uma empresa cuidando do dia a dia desses cuidadores. Porque, como você falou, você quer contratar um cuidador. Pessoas antigamente podiam ir ao mercado, contratar pessoas como se contratava uma empregada doméstica, se contratava uma cozinheira, uma babá, contrata-se um cuidador. Só que agora nós temos novas legislações sobre o emprego doméstico, então o cuidador não pode mais, como no passado, ficar de segunda a sábado trabalhando em casa, então precisa ter uma rotatividade, as pessoas trabalham 8 horas por dia, se você precisa de um cuidador 24 horas por dia, você vai precisar de 3 pessoas se revezando em casa. E haja dinheiro. Haja dinheiro, isso é caro, e haja tempo para administrar isso. Então a família quer colocar um cuidador, mas esquece que esse cuidador vai faltar, esse cuidador vai pedir demissão, você vai ter que fazer todo o processo de recrutamento de novo.
E a gente tem um problema de mão de obra no Brasil muito grande. Né? A gente não tem tantos cuidadores capacitados, a administração disso é difícil. Infelizmente, hoje, o comprometimento das pessoas não é tão grande. Infelizmente. Então, a empresa tem a capacidade de prover esse serviço para a família. Eu sempre digo que nós temos sempre dois clientes. Nós temos o idoso, que precisa do cuidado, e nós temos a família, que precisa tirar um peso das costas. Até na questão administrativa, folha de pagamento, horas... Agora tem que calcular horas extras, férias... Ficou muito mais difícil. Por mais que eu acredito que é extremamente justo toda a legislação que foi feita para um empregado doméstico, que eu acho que os cuidadores se enquadram, né? Ficou muito mais difícil para uma pessoa física administrar, e quando eu digo pessoa física, eu estou falando do contrário de pessoa jurídica, administrar horas extras, entrou tal hora, hoje ficou meia hora a mais, quanto que eu devo, quando que é as férias, fica muito mais difícil. Imagina, uma pessoa que já tem um pai ou uma mãe doente, que tem que arcar, tem que dar conta dos problemas que uma doença traz para a família, a tristeza e tudo mais, ainda por cima cuidar dos problemas administrativos. E a tendência é que isso ainda vai se complicar mais ainda, porque ainda tem outras coisas na chamada PEC das domésticas que ainda não foram aprovadas, que é pagamento de FGTS, pagamento de adicional noturno, seguro. Por uma pessoa física, eu fico sempre imaginando assim, aquela senhorinha que já é mais velha e está contratando cuidadores para o marido. Será que ela tem habilidade? Tem coisas que vão ter que ser feitas pelo computador? Às vezes a gente não tem. A gente não tem. Às vezes eu entro em programas para calcular FGTS, que eu acho que eu mexo muito bem com o computador, mas que já são complicados para a gente. Então, o cuidador tem que... Uma empresa que ajuda a família é muito importante. Agora, como é que funciona? Vocês contratam as pessoas, indicam as pessoas para as casas? Como é que é mais ou menos esse processo? Existem várias formas de contratação do cuidador, dependendo muito do tipo de serviço, da duração do serviço. Mas, normalmente, o que a gente faz é selecionar esses cuidadores que vão trabalhar na casa do cliente. Então, nós selecionamos, nós fazemos toda a supervisão, todo o controle, treinamentos de qualificação, de aperfeiçoamento desses cuidadores. Então, esse é um mercado que potencialmente é muito bom para investidores que queiram uma franquia da Right at Home, quanto para cuidadores que precisam de emprego. Então, pessoas que estejam assistindo o programa, que trabalham com isso, ou que têm a vontade de trabalhar como cuidador, esse mercado só tende a crescer, porque às vezes a pessoa começou a cuidar de um vizinho, começou a cuidar de alguém da família e se apaixonou pela profissão, Se apaixonou pela profissão, fez um curso, quer entrar no mercado, é importante que tenha curso. Existem muitos cursos no país, aqui em São Paulo tem cursos, desde cursos da USP, cursos do SENAC, que são cursos de 180 horas, até cursos mais breves um pouco, mas é importante que se tenha essa qualificação. E isso é um mercado que só tende a crescer. Né? Porque quando se precisa também de um enfermeiro, vocês conseguem dar essa assistência? A gente não pode misturar o serviço do cuidador com o serviço da enfermagem. Enfermagem é uma profissão regulamentada que segue as regras do Corém. O cuidador, ele não entra em assuntos que são, em atividades que são exclusivas da enfermagem. Como aplicar uma injeção, alguma coisa assim? Injeção, passar uma sonda, fazer um curativo, isso são atividades que o cuidador não pode fazer e que a empresa não oferece e não supervisiona. E deixar claro que não é o ideal, né? E que não, exatamente, a pessoa precisa de um enfermeiro para fazer isso, de um auxiliar de enfermagem, de um técnico de enfermagem. Pra gente finalizar o nosso bate-papo, existe algum protocolo que vocês trouxeram, que vocês seguem dos Estados Unidos, no caso? Sim, claro. A empresa é muito estabelecida nos Estados Unidos. Então a gente tem protocolos de contratação, de entrevista, de supervisão, comerciais, de como se aproximar da família, como fazer a venda. Então, como uma rede de franquia já muito estabelecida, a gente segue esses protocolos no Brasil e implementamos isso. Eu também tenho uma operação própria que eu atendo aqui em São Paulo e nas franquias. Então, quem quiser pode entrar em contato com vocês de qualquer lugar, né? Tem pessoas de todo o Brasil que nos assistem. E pra gente finalizar o nosso bate-papo, por quanto tempo pode durar essa contratação? Tem tempo mínimo ou tempo máximo? A contratação do cuidador, serviço? No caso não vocês, não tem tempo mínimo. Tem clientes que precisam de tarefas. Então, a família precisa que o cuidador vá dar um banho uma vez por dia. Isso é uma tarefa de 1 hora. Tá? Porque eu me lembro que aconteceu exatamente isso com a minha avó. Ela precisou de alguém que fosse 2 vezes por dia. Isso, trocar fralda, dar banho. É possível. Então, são as tarefas. Ou então, aquela pessoa que quer um cuidador 24 horas por dia, ou 8 horas por dia, 5 vezes por semana, mas a gente não tem um prazo. Se foi para férias da família, por exemplo, 30 dias se pode contratar. Também pode fornecer. Excelente. Eu acho que o trabalho vai ajudar muito a vida das pessoas, né? Porque, às vezes, essa pessoa, você percebe que ela tem condição de ficar sozinha em casa e tudo mais, só que ela já é idosa e você fala, será que eu vou viajar e vou deixar essa pessoa sozinha? Preciso de alguém para supervisionar. Pode contratar um cuidador até para fazer companhia, não é verdade? Companhia, porque é a melhor coisa, o idoso não deve ficar sozinho
e deve ter companhia, porque a melhor coisa para ele ter uma vida saudável e não ficar deprimido é ter um amigo em casa. Eduardo, foi um prazer te receber aqui, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato tem o telefone 0 operadora 11 3842 0581 e o site é Right at Home, certo? Só que o site é só as siglas, só né? RAH. www.rahbrasil.com.br, facinho, www.rahbrasil.com.br. Também tem um e-mail que é contato@rahbrasil.com.br. Eduardo, mais uma vez, obrigada, uma ótima tarde. Boa tarde. E olha